Seguimos aqui, então. Vamos lá. Então, e aí, vamos falar um pouco, né? Já que essa posição, essa função do campo desses médios está em xeque e esses dois jogadores eles podem preencher também essa função, especialmente o Vidal. Vamos falar um pouco sobre os dois médios que o Flamengo está utilizando, né? O João Gomes e o Everton Ribeiro. Os mapas da esquerda representam os dados do João Gomes. Os mapas da direita representam os dados do Everton Ribeiro. Os gráficos de cima são a origem dos passes que cada atleta executa. E a gente pode ver que a vocação de cada um com bola gera uma assimetria ofensiva do Flamengo. O Flamengo acaba sendo um time que basicamente só ataca pelo lado direito. Por quê? Porque o João Gomes é um jogador que tem limitações para o jogo associativo pelo lado esquerdo, e o lado esquerdo já não tem a ultrapassagem do Felipe Luiz. Então, o time acaba ficando recuado pelo lado esquerdo e agressivo pelo lado direito. Se a gente for ver o Everton, ele faz aí quase de uma forma equilibrada os passes dele em último terço, são 63, acho, tá pequeno aqui para mim, contra... consegui aumentar aqui. Com 82 no meio. O João Gomes faz 107 no meio e 39 só no último terço do campo. O que é assim, muito menos. E defensivamente, ambos voltam para marcar até o último terço. O Everton, lógico, é menos combativo do que o João. O João tem um enorme poder de combatividade. Mas será que é isso que esse sistema precisa? De um cara que jogue pelo lado, pelo corredor central, mas um pouco mais lateral ali, como um médio. Será que esse sistema precisa de um médio que defenda muito bem, em detrimento de atacar muito bem aquele setor, aquele corredor, né, e gerar um equilíbrio, e gerar preocupações por dois lados ao adversário, e uma própria marcação mais alta, o perde pressiona pelos dois lados, porque acaba que o time fica um pouco exposto pelo lado a ter que marcar um pouco mais baixo, pelo próprio posicionamento do Felipe Luiz. E pelo próprio posicionamento do João Gomes, a gente pode ver que os desarmes do João Gomes são recuados em campo. Os desarmes do Everton, os principais desarmes do Everton, 5, ou seja, metade quase dos desarmes do Everton são no corredor central. Isso aí é a amostragem dos 4 jogos do Losango, tá, gente? Não é temporada. Os 4 jogos, cada um deles jogou 4 jogos dentro do Losango. O Everton não jogou contra o Corinthians, o João não jogou contra o América Mineiro, se eu não me engano, ou contra o Santos, eu acho. Cada um jogou 4 jogos dentro do Losango. Então eu peguei só os dados desses 4 jogos dentro do Losango, eles jogando pela função que eles têm atuado. Então o Flamengo hoje está assimétrico. Pode passar aí, Mauro. Não é assimétrico, ele está torto, porque a assimetria não é um problema. E agora, passes errados e bolas perdidas. Então, esse é um outro ponto. Né? Se a gente for somar a quantidade de passes errados e bolas perdidas do João Gomes, ele tem 54 nesses 4 jogos. O Everton tem 40 em 4 jogos. Sendo que o Everton é um cara que arrisca muito mais os passes, ele é um cara que joga em terço final. Se a gente for olhar, o gráfico do Everton aí mostra que a principal concentração dos passes errados, das bolas perdidas dele, são em último terço. Ele está muito mais lá, ele chega muito mais lá, e lá você pode arriscar, você pode errar, você está livre, você pode errar para tentar acertar. O João erra muito passe e perde muita bola pelo corredor central, o que acaba deixando o time mais exposto, e aí ele precisa realmente desarmar. Eu não estou, pessoal, falando mal do João, tá? Pelo amor de Deus, o João é um grandíssimo jogador. Eu estou apenas falando de vícios e virtudes que cada um deles pode gerar no setor. O Everton é um cara que marca bastante, mas ele perde pouca bola e quando ele perde é numa zona avançada. O João é um cara que marca muito mais que o Everton, mas que perde muita bola, às vezes, numa zona recuada em campo, no próprio campo. Por quê? Porque ele conduz demais, se associa mal, muitas vezes, quando precisa dar um passe mais vertical, apesar de ser
um meia de formação. Ele é o cara que vai evoluir muito. Ele é um grande jogador em potencial, mas tem esse defeito.